Olá, bom dia, graça e paz. Hoje é dia 13 de novembro de 2024. Vamos refletir um pouco aqui nessa manhã? No livro de Isaías, no capítulo 59, no versículo 1 e 2, a Bíblia deixa relatado que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Os nossos pecados fazem com que o nosso relacionamento com Deus seja impedido. Tá certo que é uma passagem no Velho Testamento e que o véu foi rasgado em Cristo Jesus, nós temos livre acesso ao Pai. Mas quando nós analisamos as Escrituras e trazemos essa palavra de Isaías para o nosso dia a dia, quantas vezes nós sentimos esses acontecimentos na nossa vida? O que é o pecado? Pecado é quando nós erramos o alvo, erramos o nosso objetivo, erramos o propósito. Qual é esse erro, qual é essa falha? Todos nós sabemos que para servir a Deus, nós temos como base e referencial de fé a Bíblia Sagrada. Se eu acredito em Deus, se eu tenho Jesus como Senhor da minha vida, se eu tenho a minha fé alicerçada em Deus, ela tem que estar junto com o que ensina a palavra de Deus. A minha fé, ela não pode ser baseada só na minha fé, na minha confiança em Deus. Nós precisamos de analisar as nossas atitudes de acordo com a Bíblia Sagrada. E quantas vezes nós passamos por situações semelhantes ao que diz Isaías 59? Nós oramos, nós tentamos falar com Deus, mas parece que a nossa oração ela não chega até Deus, ela não é respondida. É só nós fazermos uma reflexão e analisarmos qual é a atitude que eu tenho tomado diante de Deus para me ter esse tipo de sentimento. Quando nós erramos e falhamos, realmente parece que Deus ele continua cuidando da gente, mas a gente passa a não senti-lo da mesma forma que a gente sentia quando nós estamos lutando todos os dias para viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Por isso nós precisamos de refletir e analisar que nós, para termos uma fé convicta em Deus, nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos de nos adequar ao que diz a palavra de Deus. E toda vez que a Bíblia diz que é errado, que essa prática que eu tenho não é correta, e eu continuo insistindo nessas práticas e nesses erros, é uma escolha minha. Então eu vou colher tudo aquilo que eu tenho plantado. Então nós precisamos de ter muito cuidado. Sabe por quê? Muitas das vezes nós acostumamos com o pecado e passamos a deixar a Bíblia de lado, o que diz a Bíblia, o que ensina a Bíblia, e passamos a andar segundo os nossos próprios pensamentos e conceitos. Nós não podemos fazer isso, não é o ideal. Mesmo analisando as Escrituras Sagradas e tentando viver de acordo com o que diz a palavra, quantas vezes nós erramos e falhamos mesmo assim? Agora eu tenho que ter muito cuidado para não deixar com que o meu ego, com que o meu orgulho se sobressaia à humilhação que eu tenho que ter diante de Deus pela soberania dele, através do que a Bíblia diz que eu tenho que fazer, do que a Bíblia diz que eu tenho que praticar, da forma que a Bíblia diz que eu tenho que viver. Isso é uma questão de escolha. Eu tenho a opção de querer acreditar ou não, mas eu tenho que ter consciência das consequências da minha vida espiritual quando eu deixo de obedecer e de cumprir aquilo que a palavra de Deus diz que deve ser feito, que da forma que deve ser praticado e como eu devo viver. Nessa manhã eu queria deixar essa reflexão para você, dizendo que Jesus ele quer uma intimidade com você indiferente de religião. Você apenas precisa de aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, entregando a sua vida para Ele, numa simples oração dizendo: Senhor, eu te entrego a minha vida e a partir de hoje o Senhor é Senhor da minha vida, do meu presente e do meu futuro. Eu te entrego a minha vida.
Não é religiosidade, não tem nada a ver com religião. É questão de intimidade entre você e Deus. O que vai acontecer depois, para onde você vai reunir, como você vai reunir, para que igreja você vai, onde você vai continuar, isso aí é uma consequência entre você e o Espírito Santo. Mas é necessário que nós possamos, a cada dia, analisar o que diz as Escrituras, para tentarmos moldar a nossa vida no que a palavra de Deus nos ensina. Que fica essa reflexão para mim e para você nessa manhã. Que Deus te abençoe e te guarde, te dê um dia abençoado e que onde você colocar a planta dos seus pés, que o Senhor Jesus esteja cuidando de mim e de você. Um abraço e fiquem com Deus.